Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Este domingo, 23 de agosto de 2026, é o dia anterior em que eu cumpro 52 anos. Dia 24 de agosto de 1974, século passado. Pela primeira vez eu tive nas minhas mãos uma Bíblia, pela primeira vez eu entrei numa igreja não católica, porque já desde criança tinha essa inquietação, né? Ao ponto que com 7, 8 anos eu lembro que fui para a igreja do nosso bairro, uma igreja católica, e a minha família ficou pensando, não é? E tem de interessante numa igreja, na missa, uma criança acho que eu tinha 8 anos. Aí eu fui só. Minha família ficou, tá, pode ser aqui perto, então vai. Eu não entendi nada, né? Era um tal de levanta, senta, levanta, repete um monte de coisas que eu não entendia. Mas mesmo assim, participei algumas vezes da missa. Eu acredito que eu participei muito mais do que qualquer um da minha família, que são todos católicos. Nesse pouquinho tempo eu participei muito mais do que eles na vida deles, né? Igual que milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo, meus irmãos, minhas irmãs, são pessoas decentes, católicos, não praticantes. E hoje, depois de todos esses anos de contato com a Palavra de Deus, de ter ido parar num instituto bíblico, em 2 seminários teológicos, veio para mim essa expressão, né? É um ser vivente não respirante. Qualquer um acharia graça, isso não existe. Se está vivo, tem que respirar. Mas no mundo inteiro se pergunta: você, o senhor, a senhora tem alguma religião? Sim, eu sou católica. Não praticante. É um vivente não respirante. Existe isso, na cabeça das pessoas existe, né? Você é fumante? Sim, eu sou fumante, mas não fumo. Como é que é? Alguém que fuma, mas não fuma. É fumante, mas não fuma. Então não é fumante. Ponto. E ela insiste, não, eu sou fumante. Então pega um cigarro. Não. É isso que acontece. Agora, por que eu estou falando disso? Primeiro porque amanhã é um dia importante para mim, na minha vida. 24 de agosto, importante. E porque na passagem aos Romanos, capítulo 12, no versículo 1, nós encontramos o padrão das Escrituras para a reunião dos cristãos. Qual é o padrão das Escrituras para a reunião dos cristãos? Que nós tenhamos uma logikos latreia. Isso é grego. Em português, logikos latria. Também não entendi. Culto racional. Latria é adoração, é culto, né? E logikos, lógico, é uma coisa racional. É tão racional quanto a matemática. Eu não gosto das coisas assim, quadradas, que nem a matemática. Exato, a matemática é quadrada. Ninguém se arrepia porque descobriu que sei lá, o número primo
elevado ao quadrado dá o número tal. Ninguém se arrepia, ninguém se emociona com isso, né? Quem gosta de matemáticas, gosta, mas não tem arrepios, nem crises de choro, porque, né? Não existe isso. Mas quem gosta de matemática sabe o efeito que cria no cérebro. Seu cérebro fica mais tonificado, mais forte, né? É o halterofilismo mental. Quando eu me lembro disso, me lembro tantos anos atrás, 20, 38, em 92. Quantos anos? 34, é isso? Quando eu estive no Japão e eu fiquei surpreso, eu não sabia, os japoneses escrevem assim umas coisinhas, certo, verdade. E quando eu cheguei lá, eu descobri que eles usam 3 tipos de escrita. A mais antiga, que eles copiaram dos chineses, são aqueles caracteres chineses, e aí eles aprendem outras 2 escritas, né, que uma é própria do japonês, que é o hiragana, e a outra é a katakana, que usam para escrever os nomes ou palavras de estrangeiros. E naquela época eu fiquei lembrando, lá na América Latina, crianças, sejam em espanhol, sejam em português, basicamente o alfabeto é o mesmo, né? A não ser o N em espanhol, que tem uma coisinha, um tio, que é a letra N, né? Mas basicamente é o mesmo, 24 letras que o nosso alfabeto tem. E as crianças choram, e é aquela coisa, porque as crianças latinas não conseguem dominar o alfabeto, até passam, né? Hoje estão passando praticamente até o 2º grau e não sabem ler direito, né? Mas lá não. Cada uma dessas, o chinês nem se fala, são milhares. Aí eu perguntei uma vez a um japonês, quanto tem que aprender? Aí ele me disse, olha, um professor universitário, ele tem que dominar no mínimo 5.000 caracteres. 5.000 desses desenhos. E os nossos sacerdotes do shintoísmo, do budismo, eles dominam entre 8 a 10.000 caracteres. Por aí tira, né? E as crianças? Não, as crianças têm que aprender os 150 do hiragana e o mais 150 do katakana. Aí você compara com as crianças latinas, que mal e mal têm que aprender as 20 e poucas letras. Eles fazem halterofilismo cerebral, né? Por que estou falando isso? Porque o culto cristão é exatamente nesse sentido. O nosso culto tem que ser um culto racional. E o que nós vemos ao nosso redor é um culto, eu chamo culto entre aspas, porque isso não encaixa em nada do que aparece na Bíblia, completamente sentimental, emocional, dirigido a que as pessoas se arrepiem, sentam emoções, chorem. E quando eu consigo manipular as pessoas através das emoções, do choro, pode ser uma multidão. Isso me traz a lembrança, em certa ocasião, em Manaus, eu ainda estava no seminário, e teve um encontro evangelístico, grande encontro evangelístico. Os ônibus passavam, os carinhos com alto-falante passavam pelas ruas, convidando o povo de Manaus para o grande encontro evangelístico com o pastorzão fulanão. Tá.
E aí, naquela noite, foi todo mundo para esse lugar. Estava lotado, parecia um show desse de rock, né? Com luzes, com fumaça, fogo. Um show. O show da fé. E aí, até eu fiquei impressionado, né? Porque em certo momento o pregador estava falando, até onde eu tinha captado, estava falando tudo direitinho, mas de repente ele começou, porque no Gênesis o Senhor Jesus é o descendente da mulher. E realmente, Gênesis 3,15, o descendente da mulher. E em Êxodo, o Senhor Jesus... E aí foi citando livro por livro. Imagina, você sabe os 66 livros da Bíblia, assim, sem interrupção? Não. E ele citou 67 livros. Começou em Gênesis. Em Gênesis, o Senhor Jesus é o descendente da mulher. Em Êxodo, o Senhor Jesus é tal coisa. Cada um dos livros até chegar ao Apocalipse. Quando chegou no Apocalipse, o Senhor Jesus é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim. E aí, nesse momento, já estava em êxtase a plateia inteira. Até eu fiquei assim, putz. Não? Mas a plateia inteira já estava subindo pelas paredes. Não? E havia crise de choro, e aleluia, e glória a Deus, e pranto, se banhando em lágrimas, todo mundo. Passou. Encerrou de aí a uma hora, porque toma louvores, né? E aí quando o povo estava bem na entrada, quando o povo foi saindo, teve um rapaz, me viu e disse, irmão Gustavo, foi uma bênção. Aí eu perguntei, fulano, bem, por que foi uma bênção? Aí ele recebeu um choque e me olhou como, que pergunta é essa? Ué, porque foi uma bênção? Mas por que foi uma bênção? Me explica racionalmente. Ele olhou fixo para mim. Gustavo, tu é muito chato. E foi embora. O Gustavo é tão chato quanto a matemática, é quadrado. Não tem emoção, não tem arrepio. E a minha vida foi pautada por buscar conhecimento da palavra de Deus, conhecimento. O que significa isso? Ontem estava conversando com o Tiago e eu mencionei, a gente lê a palavra está na nossa língua, né? No meu caso, seja espanhol, português, inglês, eu leio a palavra. Mas eu sei que é mais profundo do que isso. O versículo que eu pedi para ele ler foi: sobre todas as coisas que se devem guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Lá em Provérbios. Né? Eu perguntei, o que significa? Não, guardar, cuidar, né? Ter cuidado com o quê? Aqui diz coração. E o que é isso? Qualquer pessoa nos diria, coração, está escrito aí? Não. Ontem no estudo bíblico mencionei o mesmo versículo e nós vimos, no original tem muito pouco a ver com o nosso conceito ocidental. Nós somos ocidentais, nós somos gentios ocidentais, que nós não temos nem ideia da cultura bíblica. Primeiro porque essa cultura bíblica tem a sua raiz oriental. Para nós, os livros começam aqui na capa. Está aparecendo o título do livro, coisas assim, né? Aí você abre a
página de rosto do livro, aí você vai começando, página 1, página 2, página 200, 250, dependendo do livro que for, e tem a contracapa. Isso é cultura ocidental. Nos orientais, o livro começa ao contrário. Por quê? Porque eles escrevem ao contrário também. Ao contrário, claro, ao contrário do nosso padrão. Para eles, nós somos ao contrário deles. Nós precisamos entender, o cristianismo não é ocidental. O cristianismo tem todas as raízes orientais. Uma maneira de pensamento da qual nós, na verdade, não conhecemos. Por exemplo, poesia ocidental. Existe, sim, é poesia ocidental, e existe a poesia oriental. Poesia ocidental tem que ter rima. Tatatã, 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 tatatã. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Pronto, tem rima, então vale. Na poesia oriental, que são os 5 livros, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São os 5 livros de poesia oriental. Mas eu nunca vi poesia. Você vai encontrar lá. Mas como tem poesia? Um exemplo de poesia oriental. Numa noite, a lua brilhava intensamente sobre o lago e uma brisa soprava. Tá, mas não tem rima aí. Mas essa é poesia oriental. Pintou, criou na nossa mente uma imagem. Uma noite, a lua brilhando, um lago e uma brisa soprando. Percebe? Criou imediatamente uma imagem. A poesia oriental está direcionada a criar imagens, pensamentos. Se eu digo casa, cada um imagina, uma casa. Se eu acrescentar algumas palavrinhas, pequena, já mudou a casa, percebe? Casa, pequena, vou acrescentar, verde. Estão percebendo como está mudando? Já não é mais a primeira imagem que você pensou. Com portas amarelas, puf! Muda. As palavras são importantíssimas dentro disso para criar imagens cerebrais. Isso hoje, no Ocidente, é estudado na chamada neurolinguística. A linguística, a língua serve para criar imagens no cérebro. Voltando para o nosso texto de Romanos, um culto racional. Esse é o objetivo do culto verdadeiramente cristão, que você saia do culto tendo aprendido mais coisas do que as que sabia antes. Aqui nós encontramos a palavrinha racional. Eu quero que abram as suas Bíblias em a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Primeira de Pedro, capítulo 2. Onde está escrito: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimento, e invejas, e todas as murmurações. Como cristão, o cristão tem que deixar, abandonar todas essas coisas.
malícia, engano, fingimento, inveja, murmurações. Versículo 2: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, como um cristão novo, novamente nascido, está a expressão aqui, tem que desejar afetuosamente com toda a vontade, tem que desejar o quê? Pastor, desejar as coisas boas, o bem. Não disse isso. Desejai o leite racional. Leite racional. Observação, não falsificado. Então, existe um tal de leite que é dado nas igrejas, que é falsificado. E aí? Estão percebendo? O verdadeiro é racional. O outro é falsificado. Não, está dirigido à razão. Deve ser aquele que se dirige às emoções, a que a pessoa se arrepia, que a pessoa sinta, que a pessoa experimente, que a pessoa se banhe em lágrimas. Consegui. Mas esse é o leite falsificado. O autêntico é o leite racional. Para quê? Para que por ele, pelo leite racional, vades crescendo. Passamos 1h30 conversando com o Tiago na ida, e mais 1h30 conversando na volta, 3 horas. Eu tenho certeza que ele adquiriu conhecimento que antes ele não tinha. Ou reforçou conhecimento, coisas que estavam meio vagas, difusas, e foi reforçado. Em algum momento falamos do Grêmio Inter? Não. Percebem? As conversas de homens? Com certeza é futebol. Com certeza é pescaria. Coisas de barcinhos. Nada disso, nas 3 horas, nada disso houve. Houve coisas diretas, bíblicas. E com certeza ele aprendeu coisas, reforçou coisas. Foi racional, não foi dirigido às emoções, nem aos sentimentos, nem a manipular, nada. Foi dirigido a um crescimento espiritual, para que por ele vades crescendo. O leite racional que o apóstolo Pedro se refere, ele leva a um crescimento da pessoa. Mas, vamos agora para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. Nos versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte: e eu, irmãos, o apóstolo Paulo está se dirigindo aos cristãos de Corinto, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Um menino em Cristo, de acordo com o que está escrito aqui, parece um homem natural, porque ele não tem conhecimento das coisas. Percebe? É como um bebê, nasceu, mas ele precisa um leite autêntico para que ele cresça, e nesse crescimento ele comece a aprender coisas, que é exatamente o que a falsa educação tem feito, Recebem as crianças desde os 3, 4 aninhos. Essa criança já está com 7 anos, quer dizer, no mínimo, passou uns 4 anos nas chamadas escolinhas,
e não sabe o ABC. Eu entrei naquilo que, na minha época, em Peru, se chamava transição, que era o primeiro ano da escola, né? Antes do primeiro ano, porque depois da transição vinha primeiro. E foi na transição que eu aprendi o alfabeto. No final daquele primeiro ano, né? Eu entrei com 6, aos 7 anos eu já sabia ler corrido, letra de forma e escrita corrida à mão, e tinha que saber as 4 operações para poder passar para o ano seguinte. E teve, sei lá, talvez uma quarta parte da turma que rodou, como se fala aqui no Brasil, porque não dominavam as 4 operações e não dominavam a leitura, então não passaram para o primeiro ano. Então todos os pirolinhos, que nem eu, de 7 anos, estávamos todos, como se fala em alemão, ganz stolz, né? Estufando o peito, porque nós já estávamos em primeiro ano. Grande coisa, né? Mas criancinha reage assim. Hoje não. Hoje o guri está com 10 anos, começou aos 4, e não sabe ler palavras nos livros. Faz essa operação 3 vezes 2, não sabe. Alguma coisa aconteceu. A educação, a falsa educação. A falsa educação provoca isso. A verdadeira educação provoca conhecimento. Cristamente falando, o verdadeiro leite vai trazer crescimento espiritual, vai trazer um crescimento da pessoa como cristão. E aqui Paulo se depara com uma situação dessas. Eu tive que falar com você como se eu estivesse falando com homens naturais, né? Criancinhas, meninos em Cristo. Versículo 2 de Coríntios 3. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Percebe? O apóstolo Paulo está falando isso para cristãos, não está falando para gentios, que não sabiam nada. Mas por algum motivo, esses cristãos ficaram lá, em criancices, no ABC. E não é para ficar no ABC. Como cristão, você está chamado a crescer. Quantas vezes eu me deparei com situações em que as pessoas detestam conhecimento e me puxaram. Isso lá quando eu estava em Manaus. Não porque está escrito, a letra mata, mas o espírito vivifica, como se o espírito fosse aqueles arrepios, aqueles choros, aquele emocionalismo todo. Isso é espírito. E a letra é conhecimento, então a letra mata. Sem perceber que quando diz a letra mata, a letra é a letra da lei, né? Do Antigo Testamento. E o Espírito edifica, esse Espírito aparece aí com maiúscula. Portanto, é o Espírito Santo que traz esse, né, crescimento espiritual. E o Espírito Santo fala o quê? Fala biblias. Então, se a criança, o cristãozinho, não lê a sua Bíblia, ele vai ficar cristãozinho, uma criança em Cristo, que mal e mal se diferencia do homem natural. É o que está em Coríntios. E o mesmo apóstolo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 5, página 1309, o mesmo apóstolo nos diz, observem no versículo 5, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, porque ele estabelece que ninguém pode assumir uma posição sem ser chamado, tá?
Então, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote. Mas aquele que lhe disse, tu és o meu filho, hoje eu te gerei, como também diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, o Senhor Jesus, nos dias da sua carne, o apóstolo está dizendo, enquanto ele estava aqui entre nós, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Versículo 10. Chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual, esse assunto do versículo 10, ser sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Não é um assunto fácil. O próprio apóstolo está dizendo, é de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Não? Porque milhares, milhões de cristãos, quando alguém bate a porta, porque temos que transmitir a palavra de Deus, e ele como cristão, bom, a palavra de Deus, então, claro, vamos conversar, e começam a conversar. Você sabia que você não pode comer porco? E aí ele, toda a vida eu cresci comendo porco lá na colônia, Wurst e todas essas coisas. Não. Pegue a sua Bíblia. E aí o homem vai e pega a sua Bíblia. Vamos colocar o luterano. Vai, pega a Bíblia na estante. Abre em tal lugar. Tristemente, para começar, não sabe onde está Oseias, por exemplo. Aí a pessoa que está expert, aí pega, está aqui, leia. E aí começam a ler e ai daqueles que se ajuntam para comer porco. Nunca tinha lido. Mas não é só isso, olha aqui. E abre outro versículo, onde também toma a lei dizendo, não pode comer porco. E você sabia que não pode trabalhar no sábado? E por aí vai. E vai, abre a Bíblia e dá um banho de Bíblia nesse luterano que eu coloquei como exemplo. Católico, pior ainda. Né? E a pessoa fica completamente balançada. E daí a pouco já não aparece nem na missa, nem lá no culto luterano, já está lá naquele grupo. Por quê? Convenceram por A mais B na Bíblia, no Antigo Testamento, que é aquilo lá. O que aconteceu? Se fez negligente. Essa pessoa, assim mesmo, se fez negligente porque nunca leu a Bíblia, nunca fez perguntas, nunca incomodou, entre aspas, ao seu próprio pastor ou ao padre, né, para pelo menos receber alguma orientação. Por quê? Porque nunca leu a Bíblia. E naquela ocasião, quando foi começar a visitar, começaram a visitar a sua casa, abriam a Bíblia, chega um momento que se convence, é mesmo, é isso aí, e larga as suas bases. Você fez negligente em relação à palavra de Deus. Versículo 12 de Hebreus 5. Porque devendo já ser mestres pelo tempo. O senhor é membro da luterana, vou insistir no exemplo.
O senhor é membro luterano há quanto tempo? Não, desde que nasci, eu estou com 78 anos. Pelos anos já deveria ser mestre, deveria saber de trás para frente. Abra sua Bíblia em Tobias. E aí esse luterano começa a procurar o tal do Tobias. Quer dizer, não aprendeu nem o ABC da reforma. Né? Abra aí em Paralipômenos. Me parece que esse é o nome. Abra aí em Macabeus. E lá vai procurando de Gênesis e Apocalipse onde está o tal do Macabeus. Tá? Desconhecem. Até a sua própria base eles desconhecem, não sabem. Né? Devendo ser já mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. É a mesma coisa que Paulo fala aos coríntios. Eu não pude dar carne para vocês porque vocês não conseguem assimilar isso, é muito forte. Você tem que estar tomando leitinho. E quanto tempo você tem aqui na igreja? Eu tenho 78 anos, eu tenho 65, ontem eu fiz 50 anos. Não são crianças. Tá, vamos para o básico. Lembra o catecismo? Isso foi... Eu tinha 12 anos quando foi feito isso, nunca mais sabia. Não dá para jogar pedra nos pastores só. Ele mesmo. Vos haveis feito negligentes. Devendo ser já mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais como que necessitais de leite e não de sólido mantimento. E lá aos Coríntios, o apóstolo Paulo tinha dito que? Tinha dito, leite vos dei a beber e não sólido mantimento, não carne. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. O crescimento, o captar, o aprender coisas novas, requer conhecimento, requer um crescimento lógico. Esse é o objetivo do culto cristão. O culto é um culto lógico, em que você aprenda coisas. Vamos para o versículo 2 de Romanos 12. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformem. Aqui a palavra é susquematizai, que vem do prefixo sin. E aí tem no sinagoga, sinergismo, trabalhar juntos. Sin é juntar. Então, se esquematizar, vamos criar esse verbo em português, direto do grego. Se esquematizar seria se amoldar, fazer de acordo com o esquema. Tá? Entrar no esquema. Em qual esquema? Esquema do mundo. Aioni, no grego. Aqui se refere mundo no sentido de época, no sentido de tempo. Não se conforme, não se adapte ao tempo que você está vivendo.
O tempo que nós estamos vivendo é o tempo das telas, o tempo do computador. Claro, o tempo do computador já foi faz umas 2 décadas, né? Daqui a um tempinho vai ser o tempo em que, sei lá, a pessoa vai apertar aqui na têmpora e vai estar chamando um carro elétrico sem motorista, só apertando a têmpora. Talvez nem isso, porque vai ter uma coisa implantada no próprio cérebro e só com, né, pensar, entre aspas, porque isso não é pensamento, ele vai fazer isso. Eu vou ligar para o fulano, e aí, com aquela coisa implantada no cérebro, esse é o objetivo do transhumanismo atual. E a palavra não diz, não se juntem com esse esquema dessa época. Não é para seguir essa onda. Né? Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Sede transformados, aqui a palavra é metamorfoseiam-se. Isso não existe, pastor. Mas metamorfose você entende. Assim, eu lembro da escola, a borboleta, bota os ovos, aí uma larva, não sei o quê, né? Que vai comendo as folhas, e aí forma um casulo, e aí um dia se abre o casulo e sai uma borboleta bem bonita. Pois é, isso é uma metamorfose. Desde o ovo até a borboleta, teve toda uma mudança. E esse conjunto de mudanças se chama metamorfose. E aqui a palavra usa a mesma palavra, a palavra de Deus usa o mesmo termo. Sede transformados, sede metamorfoseados. Pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. Entendimento aqui é a palavra nous, tá? Que é a palavra mente. Em grego se escreve N-O-U-S, nous, que é a palavra mente. Transforme a sua mente. Transforme a sua mente. Para quê? Versículo 2 do Romanos 12. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Onde começou? Começou no culto racional. Começou em conceitos que alguns são conceitos de difícil compreensão. Hebreus, capítulo 5. O conceito, por exemplo, do sumo sacerdócio do Senhor Jesus segundo a ordem de Melquisedeque. Se nós perguntarmos eu tenho absoluta certeza, se nós perguntarmos a milhares de pessoas que desde a infância participam de alguma igreja, me explique o sacerdócio do Senhor Jesus segundo a ordem de Melquisedeque. Eu tenho absoluta certeza que mais de 90% dessas pessoas que perguntamos nunca ouviu falar. Isso para nós é básico. Paulo diz, é de difícil compreensão. Difícil compreensão porque vos fizeste negligentes para ouvir a palavra. E vocês estão como que necessitados de leite e não de sólido mantimento. Então existe um sólido mantimento que nós todos, como cristãos, devemos almejar. Existe carne que devemos comer. Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 3:2, carne. Existe um churrasco para nós cristãos, literalmente é isso aí, não leitinho. Não leitinho. Leitinho para os bebezinhos. Mas para cristãos adultos, amadurecidos, existe um banquete.
que Deus nos conceda, né? Essa renovação do nosso entendimento, para que cada um de nós experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que isso aconteça na vida de cada um de nós. Amém. E ó Deus, o coração, e renova em mim espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a alegria da tua salvação e sustém-me como voluntário Espírito. Amém.